Seja bem-vindo ao Escola Iuris Brasil, sua escola de direito. Já se inscreve aí no canal e deixa um joinha para nos ajudar a crescer. E se quiser adquirir o livro que a gente usou como fonte exclusiva para este material e ainda apoiar o canal, o link está na descrição. Então hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das leis mais importantes do Brasil, a LNDB. Pensa nela como se fosse o manual de instruções de todo o nosso direito, sabe? Nosso roteiro está bem direto ao ponto. Primeiro, o que é a LNDB, depois a gente vê o ciclo de vida de uma lei, como ela nasce e morre, em seguida vamos entender o que acontece quando leis entram em conflito e, para fechar, como tudo isso se aplica na prática, lá no dia a dia de um tribunal. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas é fundamental. O Brasil tem milhares e milhares de leis, certo? Quem é que organiza toda essa bagunça? Pois é, a resposta está na LNDB. É aqui que a gente vai entender o que ela é de verdade e quais são os blocos de construção, os alicerces de todo o nosso sistema jurídico. Olha só, um ponto super importante logo de cara. O nome dela mudou. Antigamente, lá até 2010, ela era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil. Só que esse nome dava uma ideia meio errada, né? Parecia que ela só servia para o Código Civil. A mudança de nome foi para deixar bem claro qual é a função real dela. Ela não é sobre um ramo do direito, ela é uma lei sobre leis. É tipo um manual que dita as regras do jogo para quase todas as outras normas do nosso ordenamento. A analogia do sistema operacional é perfeita para a LNDB. Pensa só, é ela que decide quando uma lei começa a valer e quando ela para de valer, quando ela liga e desliga. É ela que resolve a briga quando duas leis parecem dizer coisas opostas. Ela também dá as ferramentas, a caixa de ferramentas, para o juiz poder interpretar o que está escrito ali. E mais, quando tem um buraco na lei, uma lacuna, é a LNDB que mostra o caminho. No fim das contas, é ela que bota a ordem na casa e mantém tudo funcionando direitinho. Ok, antes da gente continuar, vamos só alinhar um conceito que é a base de tudo. Tem um monte de definições super complexas por aí, mas pra gente, vamos pensar de um jeito bem direto e eficaz. Direito é basicamente o conjunto de regras que a gente usa para disciplinar a vida em sociedade. Simples assim. E é super poderoso, né? E o direito tem duas faces, como se fosse uma moeda. De um lado, a gente tem o direito objetivo, que é a norma em si, a regra escrita no papel que vale para todo mundo. Do outro lado, tem o direito subjetivo, que é a nossa permissão para usar essa regra. A analogia da ferramenta é ótima. A lei é a ferramenta, e o direito subjetivo é o poder que a gente tem de pegar essa ferramenta e usar para proteger um interesse nosso. Certo, mas de onde vem o direito? De onde ele nasce? Basicamente, as fontes se dividem em dois grandes grupos. As fontes formais, ou primárias, são aquelas que criam as regras que todo mundo tem que seguir. A lei é a principal delas. E tem as fontes não formais, as secundárias. Elas não criam leis, mas, nossa, como ajudam a gente a entender as que já existem. É aqui que entra a doutrina, sabe? Os livros dos grandes juristas e a jurisprudência, que são as decisões que os tribunais tomam repetidamente, moldando como a lei é aplicada no dia a dia. Agora presta atenção nesse aqui, porque é um dos pilares de todo o sistema. O princípio da obrigatoriedade. A regra é clara. A partir do momento em que uma lei está valendo, ninguém, absolutamente ninguém, pode chegar e dizer «Ah, mas eu não sabia». Essa desculpa não cola. Desconhecer a lei não livra ninguém da responsabilidade de cumprir. Beleza, então já ficou claro que não dá para usar a desculpa do não sabia. Mas como é que um pedaço de texto, um projeto de lei, se transforma numa regra obrigatória para milhões de pessoas? Vamos acompanhar agora esse processo, o caminho que dá vida a uma lei. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quando é que a lei começa a valer de verdade? E é exatamente isso que a LNDB responde. Para não virar uma bagunça, ela cria um processo bem claro, bem previsível, para que todo mundo saiba direitinho a partir de que dia aquela nova regra passa a ser obrigatória. E a regra padrão é essa aí, 45 dias. Funciona assim. Se a própria lei não fala nada diferente, o prazo é de 45 dias depois da publicação oficial para ela começar a valer. Esse tempinho de espera entre a publicação e a vigência tem até nome em latim, vacatio legis. É basicamente um tempo para a sociedade respirar e se adaptar à nova regra. A contagem desse prazo é bem precisa, para não ter discussão. Você inclui o dia da publicação na conta e também o último dia. Só que o pulo do gato está aqui. A lei só entra em vigor mesmo no dia seguinte ao fim do prazo. Isso garante que todo mundo teve o período completinho para se preparar antes de a nova regra começar a ser cobrada. Bem pensada, né? Bom, as leis não são escritas em pedra, né? Elas precisam evoluir junto com a sociedade. E aí surge a questão.
O que acontece quando uma lei novinha em folha chega para mudar ou até mesmo apagar uma lei antiga? A LINDB também tem as regras para isso. Vamos ver. Então, o ponto aqui é entender que existem dois tipos de revogação. Quando uma lei é totalmente cancelada, tipo some do mapa, um nome técnico para isso é abrogação. Agora, se a lei nova só cancela um pedacinho da antiga, um artigo aqui, um parágrafo ali e o resto continua valendo, aí a gente chama de derrogação. Uma cancelar tudo, a outra só uma parte. Agora, um conceito que, olha, despenca em prova: repristinação. Vamos imaginar um cenário. A Lei A foi revogada pela Lei B. Anos depois, vem a Lei C e revoga a Lei B. A pergunta que não quer calar é: a Lei A volta a valer assim do nada? A resposta no Brasil é um sonoro não. Em regra, isso é proibido. Uma lei que já morreu não ressuscita só porque a lei que a matou também morreu. Em contraste com a repristinação, que geralmente não acontece, a gente tem um outro fenômeno bem interessante, a ultraatividade. Sabe o que é isso? É quando uma lei, mesmo depois de revogada, continua valendo para resolver situações que aconteceram lá no tempo em que ela estava em vigor. É como se os efeitos dela viajassem no tempo para resolver pendências do passado. A lei sobrevive à própria morte, por assim dizer. Isso é sobre segurança jurídica. Uma lei nova chega com tudo, mas ela não pode sair atropelando o passado. Por isso, a LINDB cria um verdadeiro escudo para proteger três coisas sagradas: o ato jurídico perfeito, ou seja, aquele negócio que já foi feito e acabado de acordo com a lei da época; o direito adquirido, que é aquele direito que já entrou para o seu patrimônio e ninguém mais tira; e a coisa julgada, que é a decisão judicial final da qual não cabe mais recurso. A lei nova tem que respeitar isso. Beleza, já falamos do conflito de leis no tempo, mas e no espaço? Tipo, o que acontece quando um brasileiro compra uma casa na Argentina? Ou uma alemã se casa com um português aqui no Brasil? Qual lei se aplica? A LINDB também organiza isso, adotando o que a gente chama de territorialidade moderada. A regra geral é: no Brasil, vale a lei brasileira. Mas, como o nome diz, ela é moderada. Então existem várias exceções importantes em que a lei de outro país vai ser aplicada por aqui. Essa tabela aqui é como um mapa para resolver esses quebra-cabeças internacionais. E a lógica por trás é bem legal. Pensa comigo. Coisas super pessoais, como nome, capacidade, faz sentido usar a lei do país onde a pessoa mora, o domicílio dela, né? Já os bens, tipo uma casa, um carro, a lei que vale é do lugar onde eles estão. E para a herança? A lei do lugar onde o falecido morava. É um sistema que tenta ser o mais justo e prático possível. Ok, a gente já viu como as leis nascem, como elas morrem, como elas brigam entre si. Agora vamos para a parte final, que é onde tudo isso realmente importa. Como é que um juiz pega essa lei que está lá abstrata no papel e aplica na vida real, num caso concreto? E esse artigo 5º da LINDB é fantástico. Ele mostra que ser juiz não é ser um robô que só lê a lei e aplica. Não. O juiz precisa ir além. Ele tem que olhar para os fins sociais daquela lei, pensar no porquê ela foi criada e sempre buscar o que é melhor para o bem comum. É uma interpretação com propósito, como a alma. Tá, mas e quando não tem lei para um caso específico? A vida é muito mais criativa e complexa do que qualquer código, né? O que o juiz faz? Ele não pode simplesmente lavar as mãos e dizer: sinto muito, não tem lei, não posso decidir. Claro que não. E é para isso que a LINDB dá para ele uma bela caixa de ferramentas de integração. E essa caixa de ferramentas tem uma ordem certa para usar. Primeiro, o juiz tenta a analogia. Ele procura uma lei que foi feita por um caso parecido e vê se dá para aplicar ali. Não achou? Ele parte para os costumes, que são aquelas práticas que todo mundo faz há tanto tempo que acabam virando quase uma regra. E se mesmo assim nada funcionar, ele recorre aos princípios gerais de direito, que são as grandes ideias de justiça, a espinha dorsal de todo o nosso sistema jurídico. Com isso, a gente garante que nenhum caso vai ficar sem uma resposta. Se você ficou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com seus colegas para fortalecer o nosso canal. E não perca o próximo vídeo, onde falaremos sobre teoria geral dos contratos.